De volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. Dados divulgados pelo Observatório Digital do Trabalho, Escravo no Brasil, revelou que mais de 35 mil trabalhadores foram resgatados de uma situação de escravidão aqui no Brasil. A pesquisa só evidencia um problema que ganhou mais uma vez as manchetes dos principais jornais do país. 12 operários da construção civil foram encontrados na última quarta-feira trabalhando em condições análogas à de escravo em Fortaleza. O alojamento com os trabalhadores foi encontrado por agentes da Polícia Federal a poucos metros da Câmara Municipal de Fortaleza. Os homens são naturais do interior do Ceará e moravam no local há pelo menos 7 anos. E durante todo esse tempo dormiam em redes ou em camas improvisadas. Além disso, existia apenas um banheiro que só continha chuveiro e um chuveiro para todos eles. As necessidades eram feitas em um matagal na parte de fora do prédio. O Ministério Público tenta reaver os direitos dos trabalhadores. No entanto, os empregadores e responsáveis pelo crime ainda não foram identificados. Impressionado com o número inicial que você falou, são cerca de 35 mil pessoas resgatadas em situação análoga de trabalho escravo num período de quanto tempo, produção? Eu estou tentando lembrar agora aqui o período em que esses 35 mil foram identificados. Foi nos últimos 14 anos, de 2003 a 2017. Então pensa, 35 mil pessoas é uma cidade, eu não vou dizer de porte médio, mas é uma cidade pequena, mas não tão pequena assim, sei lá. Aqui no interior de São Paulo, onde a gente fez a faculdade lá, perto de onde você mora, em Arthur Nogueira, por exemplo, acho que tem 40 mil habitantes. É uma cidade, entendeu? Só de pessoas em situação de trabalho escravo. É muita gente essa situação. E é interessante a gente notar como tem coisas que ficam arraigadas assim na nossa formação enquanto nação, né? A gente já discutiu aqui, por exemplo, várias vezes sobre discriminação, né, preconceito racial, essas coisas que ficaram arraigadas. E a gente tem esse exemplo clássico aí mesmo, com toda a legislação que a gente tem no nosso país, ainda é uma coisa que continua, né? É porque é diferente hoje, né? Não é aquele lance que era no passado, né? Que a gente está acostumado com o clássico tipo de escravidão. Coloca umas correntes, não sei o que lá, tal. Tem uma forma psicológica diferente por trás disso. Tem gente que trabalha mais com isso, sabe como é que funciona isso hoje, né? Por exemplo, eu vi um especialista do assunto falando que uma situação, a gente não tem as correntes, mas uma situação, e é comum ver isso, por exemplo, nos condomínios e tal, nas casas luxuosas, onde constrói, o Wagner falou aí da estrutura, né, de higiene para os funcionários, mas nessas casas onde tem a doméstica, então tem aquelas mansões gigantes, né, com quartos gigantes, e aí tem um cubículo, assim, para a doméstica. Então, é simples, parece, talvez, mas você aí olhar... não é uma situação análoga ao trabalho escravo, Não, porque no caso do trabalho assim, escravo, a pessoa não tem liberdade. Ela tem alguns requisitos, né? Não conseguir sair, tem uma dívida pela estadia dela ali, pela estada dela no Não, eu só local. ia falar sobre essa questão que fica, às vezes, na nossa formação, essa mesma sensação de senzala, sabe? A casa grande e tal, se a gente for comparar. Tudo bem, isso não está na legislação, ela não está sendo fazendo um trabalho escravo, mas só para a gente entender um pouco como essas coisas ficam na mente, né? Essa diferença, né? Entre uma hierarquia, sei lá se eu posso dizer assim. A gente vai acompanhar agora uma conversa que eu tive com o Carlos Bezerra Júnior. Ele é responsável por uma lei que tenta eliminar o trabalho escravo, se tornou referência mundial pela ONU. Ele fala sobre como ocorre o trabalho escravo moderno, as diferenças que eles têm para essa escravidão de séculos atrás, como a Suzane está colocando aqui. Vamos dar uma olhada no que ele diz para a gente. Sempre bom a gente lembrar que o Brasil foi o último país no mundo a formalmente abolir a escravidão. E eu digo formalmente porque a gente aboliu a escravidão, mas a escravidão não acabou, porque o que de fato aconteceu é que a escravidão se modernizou. Ela não foi erradicada, ela mudou a metodologia. O que a gente não tem mais é aquela escravidão com a bola de ferro no pé, com o chicote nas costas, ou mesmo com a possibilidade formal de compra e venda de seres humanos. Mas a escravidão hoje no Brasil se dá, por exemplo,
com o impedimento das pessoas de irem e virem, com um mecanismo que se dá, que é o mecanismo da servidão por dívida, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Como é que isso funciona? Por exemplo, um trabalhador imigrante que chega ao Brasil vai, por exemplo, trabalhar numa oficina de costura. Trabalha durante um mês, quando vai receber seu salário no final do mês, pode ser numa oficina de costura, pode ser num outro espaço como uma fazenda, um sítio, enfim, num espaço de produção rural, vai receber o seu salário depois de ter trabalhado um mês. A notícia que ele recebe, olha, infelizmente eu não vou poder te pagar porque você está devendo a sua acomodação, você está devendo a sua alimentação, você está devendo a sua documentação, você está devendo o transporte, você está devendo isso e aquilo. Ao invés de eu te pagar 300 ou 400 reais, que seria aquilo que eu te pagaria, você está me devendo 3.000. E aí aquilo vai se acumulando mês a mês de uma maneira que aquela pessoa perde a capacidade de pagar aquilo e se transforma numa relação de servidão por dívida, numa relação análoga à escravidão. Muito obrigado. Muito obrigado ao Carlos pelas explicações. Acho que ficou bem claro, né? Uhum. Sabe o que é impressionante? Se a gente for pensar na escravidão que acontecia no passado, ele colocou, né, o Brasil, último aí, um dos últimos a conseguir... O último. A entrar na abolição. Uhum. Antigamente, o escravo, ele tinha consciência plena de que ele era escravizado. Esse escravo moderno, ele pode estar numa situação análoga à escravidão, mas ele pode não saber que ele está sendo escravizado. Ele pensa que está tudo certo. Isso que o Hélio estava colocando antes e o Carlos disse ali no VT. Ele tem que pagar uma quantia absurda, inclusive, por uma condição de moradia, como eu descrevi aqui, desses em Fortaleza, por exemplo, que foram descobertos. E essa conta só vai aumentando porque o que ele precisa pagar para esses proprietários, às vezes, fica maior do que o salário que ele recebe. Né? Então, isso que você falou sobre as pessoas terem consciência, eu não sei se também todo mundo naquela época da escravidão mesmo tinha essa consciência. Eu acho que não, assim, pelo... As pessoas não sabiam que elas eram escravas? Sabiam. Sabiam, mas assim, eu também não sei se elas tinham muita força ou uma consciência tão, assim, bem formada para lutar. Eu não estou dizendo que... você está indo por um outro caminho. Estou falando assim, a pessoa sabia que ela era escrava. Agora, o que eu vou fazer para deixar de ser escravo, outra coisa. Entendi. É que é tão sutil o jeito da escravidão atual, que às vezes o cara não percebe que ele está numa situação de escravidão. Ele só fala assim, eu sou um cara que estou com muita dívida aqui. Poxa, a minha situação de trabalho é muito problemática, eu ganho muito pouco, mas estou aqui, nem ganho nada, não consigo sair. Às vezes não ganho nada. Né? Eu discordo até desse ponto, porque... Quando o Ministério Público do Trabalho faz as investigações, faz uma batida num local como esse aí, no Ceará, como aconteceu também quando a gente estava aqui com construções para a Copa do Mundo, que aqui em São Paulo teve casos de gente encontrada nessa situação, as pessoas elas não têm nenhuma condição de sair do local. Por quê? Normalmente é assim, são pessoas que são levadas de um lugar bem distante para essa fazenda, ou no caso aí em São Paulo ocorre muito essas fábricas clandestinas que trazem pessoas de outros países para trabalhar como escravos, fábricas de costura, que todo mundo sabe que existe, que o Ministério Público sabe que existe, que a Polícia Federal sabe que existe, mas está lá ainda existindo até hoje, porque alguém está ganhando com isso. Mas aí são pessoas que vêm e são colocadas ali. Aí quando chega ali já tem a dívida, para a vida de lá até aqui, você está me devendo tanto. Você vai comer, vai precisar comer, tudo que você consumir aqui dentro da lojinha tem um custo, que é um custo ultra inflacionário, né? Tipo de dentro do aeroporto, assim. Exato, pior do que de dentro do aeroporto, porque no aeroporto você pode não comer, que você vai ficar viajando uma hora só, e a pessoa vai ter que comer, e vai ter que comprar, e vai ter que consumir, e fica assim, então ela fica presa, ela não consegue sequer sair do local. Inclusive foi uma das grandes críticas quando no ano passado, aquela portaria do Ministério Público quis mudar a forma de se conceituar o trabalho escravo, dizendo que era necessário para que houvesse uma investigação do Ministério Público Federal, que a própria vítima fizesse a denúncia. Agora, como que uma vítima vai fazer a denúncia se ela não pode nem sair do local? Aliás, o Ministério tem aquela lista, né? Lista suja do trabalho escravo, e que assim... serve para... Que queriam acabar com essa lista também. Sim, queriam parar de divulgar. Inclusive, a União só voltou a divulgar a lista suja do trabalho escravo depois de um julgamento, já transitado um julgado dizendo você tem que divulgar. E por isso o Ministério Público voltou a divulgar a lista suja do trabalho escravo, que tem nomes importantíssimos da indústria e das empresas nacionais e internacionais, pessoas físicas também, grandes empresários do Brasil que têm trabalhadores escravos para lucrar um pouco mais em cima disso aí. E aí o que essas
empresas e pessoas que estão na lista perdem? Elas só perdem a possibilidade de fazer financiamento. Hélio, é tão... É só isso, de financiamento público, tá? De BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Isso é tão forte, até o próprio Carlos, nessa entrevista que o Wagner fez, comenta sobre isso. Ele já participou de, não sei se é CPI o nome, mas enfim, de audiência desse tipo. Então, ele observa assim, essas empresas, e são grandes empresas, né, elas têm uma força muito grande para reivindicar algumas coisas, né, para facilitar o lado deles. Talvez minimizando a degradação que o funcionário fica, como, por exemplo, esse caso que o Wagner comentou aí no início do Ceará, minimiza a situação, não é bem assim, porque, querendo ou não, o patrão ele tem aquele pensamento que não precisa fazer uma coisa bem feita para quem está trabalhando para ele, que seria, sei lá, como ele pensa na cabeça, seria muito luxo, né, para quem talvez não precise. Então, tenta minimizar essa situação para ganhar. Porque o lucro ele chega a ser até 200% quando você foge da legislação, né, quando você não cumpre a legislação trabalhista em relação ao seu concorrente. Então, por exemplo, eu não estou cumprindo com a legislação trabalhista e você está. Eu saio na sua frente com um lucro de 200% por conta disso. Então, obviamente, está ganhando dinheiro, né, em cima dessa situação. E ele comenta uma coisa interessante, assim, ele não vê essa mesma força, esse mesmo empenho para... digamos, dar uma melhor condição para o trabalhador, para quem está produzindo o produto, para quem está fazendo ali aquela empresa crescer. Né? Ele não observa esse tipo de comportamento, muito pelo contrário. É uma força contrária a quem está cuidando exatamente do produto que a própria empresa está vendendo. É muito triste, né? A gente tem condições diferentes da escravidão naquela época e a escravidão hoje, mas você vê que a motivação de quem escraviza é a mesma, né? Ganhar. Lucrar em cima da utilização de outro ser humano. E eu digo utilização porque a pessoa vê esse outro ser humano como um objeto mesmo, né? Simplesmente é um instrumento para que eu consiga ganhar mais dinheiro. E ninguém está se importando com qualquer qualidade mínima ou necessidade básica atendida. Imagina, todas essas pessoas lá no Ceará, e aí um chuveiro para que todo mundo consiga tomar banho. Dentro da casa da gente que não moram muitas pessoas, tenho certeza aqui que não tem um chuveiro só, aquele pessoal tinha um chuveiro só dentro de casa, para fazer qualquer tipo de necessidade tinha que ir no mato do lado. Imagina como era a alimentação dessas pessoas e o quanto elas trabalhavam. Quando a gente fala sobre isso, eu penso sempre assim, às vezes o poder e o poder psicológico em cima é tão grande, Wagner, que o próprio trabalhador às vezes não tem como recorrer, como o Hélio mesmo comentou. Se você pensar, são inúmeros funcionários contra, sei lá, uma diretoria que é mínima, mas mesmo assim não tem aquela força, talvez a instrução, o próprio psicológico da pessoa em lutar contra aquilo, né? Quando a gente vê nesses filmes de guerra, eu sempre penso assim, gente, mas é um rei só. Uhum. E vários soldados, que se eles se voltam contra o rei, já era. Mas tem um poderio ali, assim, sabe? Uma questão psicológica envolvida que, às vezes, a pessoa realmente não consegue. Como ela precisa, e é aquilo que ela encontrou, talvez até pelo grau de escolaridade, foi a melhor coisa que ela encontrou, infelizmente, acaba sujeitando a situação, né? E se a gente não tem um amparo, né, do Estado, por exemplo, acontece o que acontece, mesmo com o amparo e a legislação que a gente tem, porque a gente tem as leis, né? A gente vê essa situação aí. E a gente, inclusive, vai ver mais um momento dessa entrevista com o Carlos Bezerra Júnior, em que ele fala sobre como pode ser feita uma prevenção de casos como esse. Na verdade, quando a gente fala de combate ao trabalho escravo, a gente tem sempre que olhar sobre 3 aspectos fundamentais. A gente estava falando sobre o aspecto da repressão, que são leis mais rigorosas, e a fiscalização, e nisso o Brasil é muito bom. A gente tem a lista suja, que é a lista onde entram as empresas que foram flagradas, ou a PEC do trabalho escravo, enfim. A gente tem várias leis no país que funcionam de uma maneira muito efetiva, o próprio conceito brasileiro de trabalho escravo. Então, você tem os mecanismos de repressão que têm o seu papel. Agora, tem os mecanismos de prevenção, que é a gente trazer a sociedade para uma mudança de cultura no seu padrão de consumo, que é de estar constantemente se perguntando:
de onde vem esse produto, como ele é produzido, de que maneira, como é a dignidade do trabalhador que o produz, enfim, de estar extremamente atento com relação a essas coisas. E um terceiro ponto que é fundamental, que é o quê? Que é a integração desses trabalhadores que foram libertados dessas condições degradantes de trabalho a uma nova condição de trabalho, né? Há várias iniciativas interessantes acontecendo no país, mas sem dúvida nenhuma esse talvez seja o ponto onde a gente mais precisa avançar. No maior número de cooperativas, numa participação maior do Estado fomentando isso, numa conscientização maior das empresas com relação a esse tipo de prática. Enfim, a gente precisa avançar e muito no tocante a isso ainda. Obrigado mais uma vez ao Carlos Bezerra Júnior, que fez contribuições muito importantes para a nossa discussão aqui sobre esse assunto. A gente vai para um intervalo agora. Na volta, a gente discute por que 6 em cada 10 mães sofrem críticas pela forma como estão criando os seus filhos. A gente volta já.